Olá, eu sou Cláudia Jota, assessora de comunicação do Procon MG, e está começando agora o Procon Corre Aqui! No episódio de hoje, vamos falar sobre o direito das pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista e neurodivergentes no mercado de consumo. Para quem não sabe, o TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento que apresenta padrões de comportamento repetitivos e dificuldades na interação social. De acordo com o IBGE, são cerca de 2 milhões de brasileiros com TEA, o que corresponde a 1% da população. Você já parou para pensar nas dificuldades que essas pessoas enfrentam para fazer uma simples compra? O quanto pode ser desafiador para os pais de uma criança autista enfrentar uma crise enquanto fazem o supermercado? Os espaços comerciais e os funcionários do varejo estão preparados para ter um olhar mais empático em situações como esta? A Lei Federal Berenice Piana, de 2012, criada em homenagem à mãe de um menino autista, instituiu a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com TEA e reconhece o autismo como uma deficiência para todos os efeitos legais. Além disso, esse público também está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Entre os direitos previstos na legislação estão o atendimento prioritário, sinalizações e informações específicas, além de vagas reservadas em estacionamentos, caso o transtorno cause algum tipo de dificuldade de mobilidade. Para essa conversa, contamos com a presença de convidadas muito especiais. Primeiro, vamos conversar com a Lenilda Aparecida Machado dos Santos. Ela é mãe do Antônio Miguel, de 9 anos. O menino recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista aos 5 anos. A Cristina vai compartilhar com a gente os desafios do dia a dia e contar como ela se sente ao perceber certos olhares e comentários quando está acompanhada do filho no comércio. Antônio é uma criança que tem o transtorno do espectro autista e a minha dificuldade com o Antônio nos comércios é a hora de estar na fila para poder ir ao caixa e ele não suporta esse momento. Então, eu vejo cochichos, olhares, pessoas às vezes falando alto, achando ruim de eu estar ali naquela fila, porque às vezes ele está sem o cordãozinho, né, que coloca no pescoço de identificação, e é constrangedor, porque ele fica muito bravo, fica desregulado, às vezes me bate, se bate. Teve vezes dele bater na pessoa que estava do lado. E nas lojas de eletrodomésticos, de roupas, sapatos, não temos essa identificação para o autista, essa prioridade para o autista. Em uma determinada loja que eu fui com o Antônio, eu fui bem maltratada, porque meu filho estava com a garrafinha d'água, ele começou a balançar ela, então entornou a água na cadeira. E a vendedora queria que eu pagasse a cadeira e foi bem grossa comigo, eu me senti muito mal. Então, no meu ponto de vista, e eu acredito que no ponto de vista de todas as mães, pais atípicos, é que deveria ter mais informação junto a esses vendedores, junto às lojas, que eles tivessem um olhar mais humano com as nossas crianças, para que a gente não sofresse tanto constrangimento. A promotora de justiça de Caeté, Luciana Perpétua, é uma das responsáveis pela realização de uma iniciativa pioneira em Minas Gerais voltada para a promoção do comércio inclusivo. A promotora é uma das idealizadoras de uma ação educacional que apresenta a fornecedores e cidadãos orientações para garantir um atendimento inclusivo e respeitoso para pessoas neurodivergentes e com diagnóstico de transtorno do espectro autista. A ação segue as orientações de uma organização norte-americana que oferece treinamentos e certificações para profissionais e estabelecimentos que têm o compromisso de oferecer um serviço acessível a todos. Inicialmente, eles se sensibilizaram com as dificuldades desse consumidor com TEA. Eles realmente não imaginavam o sofrimento que causava esse atendimento que não é humanizado, essa falta de conhecimento, de atitudes, de ambiência, como que isso influenciava na vida da criança com TEA. E depois foram discutidos vários temas práticos. Um deles é a criação de uma sala
de acolhimento, curso de capacitação para que toda a equipe saiba as peculiaridades, a singularidade da pessoa com TEA e possa acolhê-la, por exemplo, brinquedos sensoriais que possa acalmá-la, recursos de linguagem não verbal que pode ser utilizado, a necessidade do atendimento prioritário em muitos casos. E o Ministério Público de Minas Gerais é pioneiro em realizar um protocolo de atendimento às pessoas com TEA. O projeto piloto foi em Caeté. Nós, no Ministério Público, estamos fazendo esse atendimento acolhedor. Nós, no Ministério Público, fizemos essas ações educacionais para aprender. Nós, do Ministério Público, fizemos essa sala de acolhimento. E isso que nós estamos pedindo a vocês está aqui. É possível. Não é nada que o mercado de consumo não absorva, não é nada que o setor público não alcance. Então, nós estamos aqui como modelo, fomentando iniciativas de inclusão em todos vocês. Porque mais que exigir, a postura do Ministério Público é dialogar, ser parceiro, ser exemplo, dar as mãos. E eu penso que essa foi a postura resolutiva que a gente teve em Caeté. Além da promotora Luciana, também está aqui com a gente no estúdio a promotora de Justiça e coordenadora do CAU de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa, Érica de Fátima Matosinhos. Eu acho que é muito importante a gente dialogar sobre as pessoas que têm transtorno do espectro autista, porque a sociedade precisa ser mais inclusiva, refletir mais sobre qual o papel nosso enquanto sociedade de acolher a diversidade, acolher a diferença, de forma que a gente tenha uma sociedade em que todos possam viver com independência e autonomia. O artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor já reconhece a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Mas no caso de pessoas com deficiência, essa vulnerabilidade é agravada ainda mais. E essa condição de hipervulnerabilidade faz com que os autistas sejam mais frequentemente afetados por práticas abusivas. São várias. O que eu percebo com mais frequência realmente é a questão do plano de saúde, porque é onde fica mais evidente a vulnerabilidade, porque a pessoa com transtorno do espectro autista ela é duplamente vulnerável. Ela é vulnerável enquanto consumidora e ela é vulnerável enquanto pessoa com deficiência. E muitas vezes isso é usado contra ela mesma. O plano de saúde ele tenta limitar os tratamentos que a pessoa precisa, sob o argumento de que acontece muito da pessoa ir a um profissional, esse profissional indicar um número de terapias substancial, até porque se a pessoa não tiver aquele número de terapias, ela não vai conseguir evoluir, e o plano de saúde indica o outro profissional, e esse profissional indicado pelo plano de saúde fala, não, ela não precisa de 8 sessões por semana, com 2, 3 resolve, e não resolve, essa é a grande realidade. Então, a família e a própria pessoa que tem o transtorno do espectro autista tem que ficar muito atento, porque os tratamentos que foram indicados para ela, eles são essenciais para que a pessoa viva com dignidade. Então, não aceitem as recusas quando o plano de saúde criar algum empecilho. Tente conversar, vá ao Ministério Público, vá ao PROCON, ou, de toda forma, tem a opção por judicializar, você pode procurar um advogado, mas a pessoa tem direito, esses tratamentos não são só os que estão previstos na ANS. Se houver necessidade de um tratamento em que não está previsto e o médico explica e justifica aquele tratamento e a necessidade dele, a pessoa tem direito a esse tratamento, inclusive já tem entendimentos do STJ nesse sentido. Então, que os familiares e a própria pessoa com transtorno do espectro autista fiquem atentos para garantir os seus direitos. E olha só que interessante, uma pesquisa realizada pela empresa Kantar revela que 86% dos consumidores brasileiros consideram que é importante comprar de empresas que promovam a diversidade. As últimas pesquisas que a gente tem disponível demonstram que o brasileiro ele preocupa com isso acima da média global. Cada dia mais nós temos
consciência da importância da inclusão. Não só da pessoa com transtorno do espectro autista, das pessoas com deficiência em geral, da pessoa idosa, né, que a gente percebe que ainda existe muito preconceito. E aí, a população consciente disso, quando ela percebe, ela visualiza que aquele estabelecimento, ele preserva os direitos dessa parcela da população, ela se sente muito mais incentivada a ser atendido naquele estabelecimento, a ir naquele estabelecimento. E eu acho que é isso que as empresas têm que se conscientizar. E atenção, comerciantes, além de demonstrar responsabilidade social, o comércio inclusivo também é uma estratégia eficaz para fidelizar o consumidor e aumentar as vendas. O comerciante ele tem que ter esse olhar de diferencial mercadológico. Você, quando traz um diferencial mercadológico, você fideliza seu cliente. Quando você traz para o mercado de consumo interno do município, olha, eu tenho aqui uma ambiência, eu sensibilizo a equipe para fazer esse atendimento inclusivo. Você traz um público que às vezes está comprando pela internet, está indo a um shopping, que é um lugar onde é mais fácil, para dentro do comércio local. Então, isso sim é uma estratégia de mercado. Os fornecedores, os comerciantes, eles não têm percebido a importância que tem de agregar esse público como consumidor, porque esse público ele tem crescido. 1 a cada 36 pessoas hoje é diagnosticada com transtorno do espectro autista, e se eles começarem a ter uma postura mais inclusiva, só tem a ganhar. Agora vamos lembrar alguns direitos das pessoas com transtorno do espectro autista? O autista tem direito à prioridade na fila dos bancos, mercados, farmácias e empresas de água e energia. O autista pode ter um acompanhante no cinema, teatro e transporte com entrada gratuita ou meia entrada, dependendo do local. Atendimento acessível, com comunicação clara e equipe preparada para ajudar. Os planos de saúde devem pagar pelas terapias que ajudam no desenvolvimento do autista. A discriminação em lojas, serviços e outros espaços é proibida por lei. Este foi o Procon Corre Aqui. No episódio de hoje, conversamos sobre a inclusão de pessoas com TEA e neurodivergência no mercado de consumo. Então, não se esqueça, se você teve o seu direito como consumidor desrespeitado, registre a sua reclamação na ouvidoria do MPMG pelo número 127, de 8 às 18, em dias úteis, de segunda a sexta-feira. Você também pode deixar a sua reclamação na plataforma consumidor.gov.br. Eu sou Cláudia Jota e você pode nos ouvir no Spotify, no YouTube e na Rádio MP para ficar por dentro de mais histórias e dicas sobre direitos do consumidor. Até a próxima! Procon